Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para nossa aula 3. O tema dessa aula é soma de vetores, tá? Então, como que a gente faz para somar dois ou mais vetores, né? A gente tem aqui então o vetor U, né? Que é o segmento AB. E a gente tem aqui o vetor V, que é o segmento BC, tá bem? Eu vou mostrar algebricamente, né, entre aspas aqui, como que seria essa soma desses dois vetores, e depois a gente vai ver dois métodos geométricos para realizar essa soma, tá? Então, algebricamente é o seguinte, a gente quer somar U mais V. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só, pega ali o segmento AB, soma com o segmento BC. A gente sabe que esse segmento AB pode ser escrito como B menos A, né? A gente viu lá na primeira aula. Daí a gente tem aqui mais. Aí BC a gente pode escrever como sendo C menos B. Tudo bem? Olha só, como é uma soma, eu posso tirar os parênteses ali. Vai ficar assim, ó. B menos A mais C menos B. Eu vou juntar aquele B com outro B, fica B menos B. Vou pôr o mais C na frente e ali o menos A. Tudo bem? Bom, B menos B, isso daqui vai dar zero, o vetor nulo. Então sobra apenas C menos A. Só que C menos A é o segmento AC. Então, que conclusão que a gente chega? Que a soma de U mais V resulta no segmento AC. Então, aqui a gente conseguiu mostrar algebricamente o que acontece. Mas e geometricamente? Será que a gente consegue fazer isso? Para isso, a gente usa dois métodos. O método do polígono e o método do paralelogramo. Vamos mostrar o método do polígono. Uma coisa que tem que deixar claro é o seguinte. Eu posso deslocar o meu vetor tranquilamente, né, fazer uma translação com ele tranquilamente pelo espaço. Eu posso fazer esse movimento todo aqui. Esse movimento não altera o meu vetor, não muda ele, ele continua sendo o mesmo vetor U. A partir do momento que eu pego esse vetor e giro, ou altero o tamanho dele, diminuindo ou aumentando, eu estou modificando o vetor. Então, ele já não passa mais a ser o vetor U que a gente tinha originalmente. Tudo bem? Então, tomem cuidado. Sempre que a gente for fazer a soma, né, ou subtração, ou qualquer outra operação com vetor, a gente não pode modificar nem a sua orientação, sua direção e seu sentido, e nem o seu tamanho. Tá? A gente tem que manter do jeito que está. A gente pode simplesmente fazer uma translação, que aí não altera nada. Tudo bem? Então, a gente tem ali o vetor U. E o vetor V, eu vou pegar a origem dele e colocar na extremidade do vetor V. Tudo bem? Do vetor U, perdão. Então, eu peguei a origem do vetor V e coloquei na extremidade do vetor U. Aí agora, o nome método do polígono é porque a gente tem que formar um polígono. Para isso daqui, essa figura virar um polígono, a gente fecha ele. Pronto. Fechando o polígono, a gente cria um segmento orientado que vai de A até C. Esse segmento orientado é o vetor soma U mais V. Observe, então, que o vetor soma é justamente o segmento AC, como a gente obteve aqui algebricamente. Tudo bem? Tranquilo? Como que é o método do paralelogramo, né? O nome método do paralelogramo é porque a gente vai formar um paralelogramo. Então, olha só. Eu vou pegar aqui de novo o vetor U, transladando normalmente. Vamos pegar o vetor V. Aí no método do paralelogramo é o seguinte. A gente vai pegar a extremidade, a origem dos dois vetores e ligar uma na outra. A gente vai ligar aqui, ó. Tudo bem? Ligando, a gente vai ter que construir um paralelogramo. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou criar segmentos geométricos, né? Que são segmentos geométricos relacionados aos segmentos orientados, tá? Então, aqui eu vou criar um segmento geométrico AB. E aqui eu vou criar um segmento geométrico
né? Passou um pouquinho. BC, tudo bem? Tem que puxar um pouco mais ali. Vai passar um pouquinho aqui. Aí a gente... Pronto. Tudo bem? Criei, então, os segmentos. Ali está o ponto C. Aí agora a gente vai pegar ligar do ponto A até o ponto C. Esse segmento que a gente tem aqui é o segmento que nos dá o vetor soma. O mais V igual ao segmento AC. Tranquilo? Então a gente conseguiu mostrar aí geometricamente, tá? Esses dois métodos são muito importantes. O método do polígono, ele é útil porque a gente pode somar vários vetores. Já o método do paralelogramo, a gente só consegue somar dois vetores, tá? Muitos problemas de física a gente vai precisar usar, na verdade, toda essa parte de vetor é usada na física, né? Então é importante dominar isso daqui, tá? Uma observação rapidinho o que a gente vai ver aqui é a soma de vetores paralelos, tá? Soma de vetores paralelos. Vamos pegar aqui dois vetores paralelos, olha só. O vetor U e o vetor V. Os dois são paralelos. Como que a gente faz a soma deles, né? Não algébrica, mas a soma geométrica, tá? Basta a gente pegar aqui, ó, e juntar eles, tá? Tem 6 aqui quadradinhos. Aqui. Então a gente tem o vetor U, o vetor V. Aí a gente tem esse vetor aqui, que é o vetor resultante, U mais V. Tudo bem? Então é dessa forma que a gente soma vetores paralelos. Beleza? Tranquilo? Bom, a gente viu na aula passada sobre vetor oposto, né? Aquele vetor que tem mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto a um vetor original, tá? Como essa ideia de vetor oposto, a gente pode falar da subtração. Então, olha só, eu tenho aqui o vetor U, que é o segmento AB, e o vetor V, que é o segmento BC, tudo bem? Então, U é o segmento AB e V é o segmento BC. Como que a gente faz, então? Eu vou mostrar aqui o método geométrico, primeiramente, tá? Método geométrico. Aí, qualquer um dos dois a gente pode utilizar. Eu vou usar aqui o método do polígono mesmo, que é o seguinte, ó. Pega o vetor U, coloca ele aqui, translada. Aí eu vou pegar o vetor V. Só que, para definir a subtração, a gente vai precisar o seguinte, né? O que é a subtração U menos V? A gente vai definir a subtração como sendo a soma do vetor U com o vetor oposto do vetor V. Tudo bem? Então, a gente pega aquele vetor V e a gente vai pegar o vetor oposto a ele. Pronto. Ou seja, o vetor menos V. E aí a gente vai fazer uma soma com ele, né? Agora, onde que eu vou colocar isso daqui? Eu gosto de pôr aqui embaixo, mas só para melhorar, eu vou pôr ele aqui, ó. Para ficar melhor visualmente depois quando a gente fizer a parte algébrica, tá? Então aqui é A, B, aqui é B, C. Como é o método do polígono, a gente vai fechar o polígono aqui, fechando o polígono. Tudo bem? Esse daqui é o vetor U menos V. Perceba que ele vai de A até C, beleza? Vamos fazer isso, então, algebricamente, para comprovar? Então, olha só, U menos V, ou seja, AB menos BC, só que esse daí vai ser AB mais o segmento oposto de BC. Aí a gente tem B menos A, mais, como que é menos B mais C? Isso daí é B menos C, né? B menos C. Certo? A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Se a gente coloca B menos C, a gente tem que trocar o sinal aqui de mais para menos, porque a gente está pegando o vetor oposto. E aí a gente faz uma regra de sinal. Para não precisar
trocar o sinal, a gente pode escrever aqui simplesmente C menos B. Tá no mesmo, tudo bem? Mas eu vou deixar aqui B menos C com o sinal de menos aqui. Porque olha só, quando a gente fizer a distributiva do sinal, vai trocar. Vai ficar assim, ó, B menos A, aí ali menos B, e menos com menos dá mais C. Aí B menos B dá zero, sobra então C menos A, ou seja, o segmento AC. Justamente o que a gente encontrou algebricamente, geometricamente. Tudo bem? Tranquilo? Então a gente definiu aqui a subtração de dois vetores. Tá certo? Uma coisa que eu não falei aqui em cima, deixa eu voltar rapidinho. Será que a gente consegue somar três vetores aqui? Então eu vou apagar aqui uma região. Vou ver se aqui embaixo tinha espaço. Eu acho que aqui vai ser melhor. Eu vou apagar aqui uma região só para mostrar para vocês o seguinte. Digamos que eu queira somar três vetores, tá? Aqui o vetor A, o vetor U, e o vetor V, e aqui o vetor C. Eu vou chamar de W, tá? Como é que a gente faz então, né? Olha só, translada. Então aqui eu vou transladar. Aí aqui também. Tcharam. E aqui também. Então, a soma desses três vetores, olha só, liga aqui para fechar o polígono. Beleza? Então, esse daqui é o vetor U mais V mais W. Beleza? Mas eu poderia ter feito assim também, ó. Opa, aqui eu apaguei um pedacinho do U. Eu poderia ter feito assim também, ó. Soma U mais V. Tudo bem? E aí pega esse U mais V e soma com o W. Aí a gente vai ter U mais V mais o W. Tudo bem? E daria da mesma forma também. Eu poderia fazer V mais W e somar com U. Tá? Isso geometricamente. Depois a gente vai ver que algebricamente isso é verdade. Tá bom? Uma outra coisa interessante de falar aqui é o seguinte. Digamos que eu tenha isso daqui, ó. Vetor U. Aí aqui o vetor V. E aqui o vetor W. Aí eu quero somar os três. Então vai ficar U, V e o W aqui. Dessa forma. O que aconteceu? A gente fechou o polígono com os três vetores que nós tínhamos. Então o que vai dar aqui? Vai dar o vetor nulo. A soma, né? A gente chama esse vetor soma de resultante também. Então, quando a gente fecha o polígono, a resultante é nula, tá? Então, isso também é importante vocês terem em mente. Tudo bem? Essa era a consideração que eu precisava fazer, que eu havia esquecido no início, tá? Vamos falar das propriedades, né? Então, a gente vai pegar aqui três vetores. Me desculpa se houve um barulho de moto aí. Passou uma moto aqui na rua e fez muito barulho. Então, a gente tem aqui três vetores, U, V e W, vetores quaisquer. E eu vou mostrar algumas propriedades para vocês. A primeira propriedade é essa daqui, ó. U mais V mais W é igual a U mais V mais W, mas vamos por partes, né? Aqui ele está falando aqui, se eu somar U mais V e depois somar com W, é a mesma coisa que somar V e W depois com U. Eu mostrei isso geometricamente. Vou mostrar algebricamente aqui para vocês, ó. U vai ser o segmento AB, V vai ser o segmento BC e W vai ser o segmento CD, tá certo? Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou demonstrar a primeira parte aqui, né, o lado esquerdo, depois eu vou demonstrar o lado direito e aí a gente vai ver que essas duas coisas são iguais. Então, aqui vai ficar U mais V, ou seja, B menos A, mais o V, que é C menos B, aí mais o W, que é D menos C. Aí, olha só, B menos B dá zero, fica só C menos A aqui, mais D menos C ali. Aí C menos C dá zero, ou seja, fica D menos A, ou seja, o segmento AD. Tudo bem?
Agora eu vou mostrar ali o lado direito. Então a gente tem o U, que é B menos A, ele fica quietinho aqui. Aí a gente vai somar o V, que é C menos B, mais o W, que é D menos C. Aí a gente tem o seguinte, olha só. C menos C dá zero, sobra então D menos B. Então a gente tem B menos A mais D menos B. Mas aí B menos B dá zero, ou seja, fica D menos A, que é o segmento AD. Observaram então que as duas coisas eram iguais? Provaram então essa propriedade. Tudo bem? A segunda propriedade é a propriedade comutativa. A primeira é uma associativa, tá? Essa segunda é a comutativa. Ele fala que U mais V é igual a V mais U. Então vamos mostrar aqui, ó. U é AB, né? Então B menos A mais o V, que é C menos B. Então a gente tem aqui, ó, B menos B que dá zero, ou seja, C menos A, que é o segmento AC. Agora, quando a gente faz V mais U, V é B menos C, mais o U, que é B menos A. Tudo bem? Aqui o V eu errei, é C menos B, né? Aí, olha só, menos B mais B dá zero, fica C menos A, ou seja, AC. Duas coisas deram iguais, então a propriedade é verdadeira e está provada. Tudo bem? Vamos ver mais algumas propriedades. Então, aqui mais duas propriedades para vocês. A primeira diz o seguinte, olha só. Existe um vetor EA, tá ok? Quando a gente pega esse vetor EA e soma com o vetor U, a gente obtém o próprio vetor U. Tem um nome para esse vetor EA, tá? Antes, vamos descobrir quem é o vetor EA e aí depois a gente dá um nome, tudo bem? Então, eu vou chamar aqui o vetor EA do segmento PQ. E o vetor U a gente viu que é o segmento AB. Então, vai ficar U mais EA. Ou seja, é AB mais PQ. Tudo bem? E isso daqui tem que resultar no vetor U, né? Que é o vetor AB. Tudo bem? Bom, AB é a mesma coisa que P menos A, mais o PQ, que é a mesma coisa que Q menos P. Agora a gente vai pegar, então, B menos A mais Q menos P. E isso daqui tem que ser igual ao vetor U, que é B menos A. Tranquilo? Beleza? Eu vou subtrair BA dos dois lados. Aqui menos B menos A. Tudo bem? Então vai ficar B menos A menos B menos A mais Q menos P é igual a B menos A menos B menos A. Tudo bem? Tranquilo? É isso daqui que eu estou fazendo. Subtrair B menos A dos dois lados. Olha só. B menos B dá zero. Menos com menos dá mais, então aqui fica A menos A, que também dá zero. Ok? Então sobrou aqui para a gente Q menos P. Igual, bom, aqui também vai dar a mesma coisa. Isso daqui vai dar zero. Né? Ou, se vocês preferirem, 0 menos 0. Porque B menos B dá zero, por aí vai. Então, o que é 0 menos 0? Isso é zero. Mas qual é o vetor que tem módulo zero? O vetor nulo. Então, Q menos P, ou seja, o segmento PQ, é o vetor nulo. Logo, o vetor EA é o vetor nulo. Tudo bem? Então, a gente já descobriu quem é o vetor EA. EA é o vetor nulo. Aí, a partir daqui, a gente consegue dar nome. A gente vai chamar esse vetor EA de elemento neutro. Lembra lá da adição? Na adição, o elemento neutro é o zero. 2 mais 0 igual a 2. Aqui a gente tem o vetor elemento neutro, que é aquele vetor que, quando a gente soma com outro, obtém este vetor original. U mais o elemento neutro é igual ao próprio U. Tá certo? A quarta propriedade é a seguinte, ó. Existe um vetor EO, né? Θ não é O, tá? Tal que U mais EO
resulta no vetor nulo. Quem que é esse vetor EO e qual o nome dele? Então a gente vai fazer a demonstração e depois a gente dá nome para esse vetor, tá? Então eu vou chamar aqui o vetor EO de XY, tudo bem? E o vetor U, como sempre, AB. Então a gente tem aqui, ó, que U mais EO, ou seja, XY mais AB. Isso daqui vai ser Y menos X mais B menos A. E isso daqui tem que ser igual ao vetor zero, ao vetor nulo. Então, Y menos X mais B menos A é igual a zero. Ou 0 menos 0, se preferir. Tudo bem? Mas eu vou deixar só o zero, assim fica melhor. O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou subtrair B menos A dos dois lados. Então vai ficar Y menos X mais B menos A menos B menos A, né? Igual a 0 menos B menos A. Bom, B menos A menos B menos A, a gente já viu que vai dar o vetor nulo. Então fica Y menos X igual... Aí olha só, 0 aqui a gente pode tirar, aí tem esse menos. Esse menos a gente vai trocar o sinal. Então vai ficar aqui menos, né? Trocando o sinal já, tá? Vai ficar A menos B. Mas o que é A menos B? Né? Quando a gente faz essa troca. A menos B é o vetor BA. Bem, então aqui fica XY igual a BA. Mas quem que é BA? A gente viu que BA é o vetor oposto ao AB, né? Esse daqui é menos AB, ou seja, XY é igual a menos AB. Menos AB é o vetor oposto. Então a gente chama esse vetor EO de quê? De elemento oposto. A soma de um vetor com o seu oposto resulta no vetor nulo, tá? Elemento oposto. Tudo bem? Tá aí demonstrado para vocês, beleza? Então essa aula foi um pouquinho longa porque teve as demonstrações, mas a gente conseguiu ver aqui como que a gente consegue obter essas propriedades, né? Usando as definições que a gente viu em aulas anteriores, tá certo? Na próxima aula a gente vai ver uma outra operação, que é o produto de um número com um vetor, tá? Vai ser a primeira operação de multiplicação que a gente vai ver. Teremos mais duas multiplicações, só que as outras duas são multiplicações de vetor com vetor. Na próxima aula é multiplicação de número com vetor, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E é isso aí. Próxima aula, continuamos o nosso curso de Geometria Analítica, beleza? Valeu, gente. Até a próxima.